Continuando, no caso do sistema semi-intensivo, esse sistema eles ficam, né, confinados um tempo durante o dia e tem um espaço aberto com cercado. Nesse caso aqui já é diferente do extensivo, porque essa área de instalação ela é um pouco mais complexa, não vai servir só como dormitório para as aves, ela já vai ter que se dispor de ninhos, se for para as aves poedeiras, tem que ter puleiro, o puleiro também, assim como para a extensiva, mas tem que ter comedouro, bebedouro, tá? Toda a questão de manejo alimentar tem que estar lá inserida. Assim como também a cama, para que essas aves elas tenham um conforto maior dentro dessa instalação. E essa área externa, vamos imaginar, não é um quintal qualquer em que essa ave tem que sair procurando alimento e vai comer uma coisa ou outra. Não, geralmente são áreas de pasto que são montados para essas aves poder fazer esse tipo de alimentação, né, fora do galpão. Essa área de pasto ela vai ter uma função muito importante porque contribui com boa parte da alimentação, tá? É claro, e também ela ajuda a dar a coloração da gema, que é uma das coisas que às vezes o pessoal tem um certo preconceito com o ovo que vem da indústria, comparado ao ovo caipira, porque diz que o ovo caipira é mais forte. E ao que o povo atribui essa questão do ovo ser mais forte? É porque eles olham a coloração da gema. A cor da gema da ave caipira, né, do ovo da ave caipira, ele é bem um amarelo bem mais intenso, ele é quase um alaranjado assim. E se a gente olha para a ave de granja, essa gema dela ela é meio pálida, né, meio amarelada, assim, um amarelo bem claro. A menos que o pessoal da granja coloque algum corante, algum aditivo na alimentação para melhorar a coloração da gema, a cor da gema ela realmente fica bem menos intensa, né, o amarelo da gema. Para essas aves que são criadas nesse sistema, elas já vão ter essa diferença, porque elas vão comer o capim e é no capim que contém a substância, que essa substância se chama beta-caroteno, e que esse beta-caroteno é que vai dar aquela cor mais intensa para a gema. Então elas têm um pasto formado para elas poderem se alimentar, e a outra parte da alimentação é ração balanceada. Não é só o milho, não é um resto de comida que a gente vai dar para essas aves. Então vamos imaginar, já são aves que têm um tipo de produção um pouco mais direcionado para uma melhor produtividade, diferente do extensivo. Como eu estou fornecendo uma ração balanceada, como eu estou fornecendo pasto para esses animais, então eu tenho um desempenho produtivo maior. No caso, porque eu consigo colocar uma densidade maior de animais dentro dessa área, porque a alimentação que eu tenho lá disponível permite, tá, fazer esse tipo de manejo. Tem algumas variações desse sistema. Um comum e que inclusive já foi descrito por vocês é o sistema caipirão. No caso, essas aves elas são criadas presas durante ali o primeiro mês dessas aves que a gente compra nas casas agropecuárias. E aí nesse primeiro mês elas se alimentam principalmente, né, quase que exclusivamente só de ração, no caso ração balanceada para inicial para pintinhos. E depois do primeiro mês elas têm acesso ao pasto. A partir do instante em que elas têm acesso ao pasto, você conta com a parte da alimentação sendo o pasto e a outra parte você vai complementando também com ração de crescimento. Geralmente essas aves elas vão estar pesando de 1,8 kg a 2,2 kg, às vezes até 2,4 kg, com aproximadamente 3 meses de idade. Então eles falam que é a produção de 90 dias. É mais ou menos esse o tempo para se ter esse tipo de animal. Tendo em vista certas tendências atualmente com relação a uma criação mais racional,
a uma criação com menos impacto no bem-estar dos animais, que é algo que está sendo muito discutido. Não sei se vocês têm acompanhado atualmente, mas o pessoal está sempre buscando criticar os sistemas de produção, porque diz que eles não visam o bem-estar animal. Na verdade, esse tipo de crítica tem ajudado muito aos produtores a buscarem alternativas para tornar esses sistemas de forma que causem menos impacto ao bem-estar dos animais. Uma das formas em que a gente vê, por exemplo, é um animal ser criado durante do 17º dia de vida da semana, quer dizer, da 17ª semana de vida até a sua morte preso dentro de uma gaiola. Essa é a vida da galinha que produz ovos na granja. Então, por conta desse tipo de sistema, e isso incomoda muito as pessoas, né? Tem gente que se recusa a comprar um ovo porque sabe que esse ovo vem do sofrimento da galinha, tá? De ficar presa, de ficar estressada. Então, o pessoal tem buscado formas alternativas para poder criar essas aves com menos impacto. Inclusive, isso gera um apelo de tal forma que agrega valor ao produto. Porque não é fácil você também modificar toda uma forma de criar em que te dá uma garantia maior de produção e que você sabe que a partir do instante que você modificar isso, tua produtividade vai cair. Por outro lado, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais se você fizer esse tipo de modificação. E aí é nisso que alguns criadores estão buscando para poder conseguir ter esse nicho de mercado. Um deles é esse tipo de criação que é chamado de free range, tá? É um nome em inglês, mas significa criação ao campo, e que seria uma criação de aves de postura, na qual elas não ficam presas em gaiolas. Tudo isso para buscar, né, esse bem-estar animal. A partir do instante em que você começa a trabalhar dentro desse modelo de produção, existem certificadoras, tá? Empresas que fazem a avaliação do teu sistema e te dão um selo de que teu produto é um produto que está ali trabalhando para promover o bem-estar animal. Então, quer dizer, o teu produto já se torna um produto diferenciado nesse sentido. E aí agrega mais valor ao teu produto. Essas aves elas vão ficar soltas e vão ter acesso a esse pasto por pelo menos 6 horas do dia. É claro que essa daqui é um pouco diferente da semi-intensiva, porque se a gente for imaginar, elas ficam mais tempo presas. Só que esse tempo que elas ficam presas, elas não vão estar presas nas gaiolas, elas vão estar só soltas no galpão. Vão ter as ninheiras, né, lá as áreas de ninho, onde na hora que elas forem ter a postura, elas vão lá para o ninho e colocam seus ovos. Mas isso já diminui muito o estresse dessa ave, porque ela não fica confinada dentro de uma gaiola. Essa área externa é para elas ficarem por pelo menos 6 horas do dia, né? Sempre que o clima permitir. Vamos imaginar, num dia chuvoso, não tem por que você soltar essas aves, até porque elas nem vão. Então, num dia limpo, né? Vamos imaginar assim, elas ficam nessas áreas para poder pastejar, para poder se exercitar, né? E também expressar o seu comportamento natural. Porque uma das preocupações também de quem critica a questão das aves na gaiola é justamente porque aquela ave presa dentro da gaiola ela não tem como expressar o seu comportamento natural. Ela não vai ciscar, ela não vai bicar, ela não vai fazer nenhum dessas ações. Não vai ficar tomando banho, né, se esfregando na areia, né, que o pessoal chama de se espojar, quando ela abre a asa e fica se esfregando na areia. Ela não vai fazer nada disso dentro da gaiola. E Aqui é adivinhando chuva. Pronto, tem essa história. E é um comportamento normal da ave. E você, vamos imaginar, na hora que coloca ela dentro de uma gaiola, você impede que ela faça isso. Também vale lembrar que tem que ser feita a manutenção dessa área, né? Então, tanto nesse sistema, que é o free range, como também nos outros, como no sistema orgânico, que a gente vai comentar agora e em seguida, e também do sistema semi-intensivo,
a gente tem que ter um cuidado para não ter a degradação do pasto. Então vamos imaginar, da mesma forma como nós fazemos manejo de pasto para ruminantes, né, ou para equinos que seja, você também tem que fazer o manejo de pasto para essas aves. Então, no caso, na hora que vê o pasto diminuindo muito, tem que mudar essas aves de local para elas irem para outra área, para esperar que esse pasto se recupere. Se tiver degradado muito, tem que fazer ressemeadura, né, para que esse capim saia novamente com todo vigor. Porque as aves, elas, né, consomem bastante. Então, tem que ter bastante atenção nesse sentido. Vale lembrar também que tem que ser respeitado o espaçamento para essa ave quando ela está lá dentro do galpão. Então, no puleiro, né, aquela varetinha lá que elas ficam, né, em cima para poder descansar, ela tem que ter pelo menos 15 centímetros de espaço. Né? Seria um pouco menos de um palmo de espaço para cada ave nesse poleiro. Tá? Então, tem que ter atenção com relação a isso. Mas o que vale lembrar desse free range é que as aves elas vão trabalhar na postura, só que fora das gaiolas. Tá? Então isso é uma coisa bem interessante para essas aves. Outro sistema muito interessante é o sistema orgânico, que aí esse sistema ele já é um pouco mais complexo, é tanto que ele tem uma definição por lei. Existe uma instrução normativa determinada pelo governo federal, indicando quais são os critérios que devem ser feitos para se obter essa certificação orgânica, para poder garantir que a sua ave, né, ou no caso o ovo, ele é orgânico, realmente, não é só dizer a ave é criada aqui no quintal de casa, ela é orgânica. Não é bem assim, tá? Então, as pessoas às vezes têm esse pensamento, né, meio errado e que não é bem assim, tá? A principal diferença está na alimentação dessas aves com relação ao sistema caipira ou ao free range do sistema orgânico, porque no sistema orgânico só 20% da alimentação dessas aves é composta por alimentos convencionais. Alimento convencional, vamos imaginar, de tudo que a galinha consome, só 20% é ração. Os outros 80% tem que ser outros alimentos, tem que ser um capim, tem que ser uma fruta, e essa fruta tem que estar no sistema orgânico também. E todo alimento que vai ser usado na ração dessa ave tem que ter uma certificação de que é orgânico também para poder ser utilizado. Então, por isso é que tem esse símbolo aqui na apresentação, né, do símbolo do transgênico, porque alimentos transgênicos são proibidos de serem adicionados na alimentação dessas aves. Então, se for usar o milho tem que ser orgânico e tem que ter a certificação de orgânico para que você possa utilizar ele. E da mesma forma para a soja, para o trigo ou qualquer outro alimento que você utilizar. Tem que ter um cuidado muito grande na forma de criar essas aves, porque alguns aditivos que são normalmente utilizados na avicultura industrial, como por exemplo promotores de crescimento e antibióticos, eles não podem ser utilizados nesse sistema. E vacinas e controles, né, só podem ser utilizados se forem aqueles que são recomendados pelas certificadoras. Então, no caso, somente as vacinas obrigatórias e alguma outra que eles recomendem. Mas, por exemplo, o uso de vermífugo químico não pode, de vermífugo vindo da indústria também não é aconselhado. Tem que trabalhar com fitoterápicos. O que seriam esses fitoterápicos? Seriam alimentos, né, de origem vegetal que possuem substâncias na sua essência e que essas substâncias elas sejam capazes de controlar as verminoses. Para poder fazer controle de piolhos, de carrapatos também, não é qualquer produto químico que pode ser utilizado. Então tem que ter, né, seguir a instrução normativa, em que lá eles fazem a indicação dos desinfetantes que são permitidos, né, dos sanitizantes que são permitidos para poder fazer o controle sanitário dessas aves.
Por conta de tudo isso, vamos imaginar que é um sistema que ele exige bem mais investimentos comparado a esses outros que a gente já comentou. Por outro lado, tudo que é orgânico, né, que recebe essa certificação orgânica, ela também vai ter um valor agregado maior. Então, cabe ao produtor verificar se existe demanda desses produtos na região e se a população está disposta a pagar um pouco mais para ter esse produto, porque não dá para fazer ele, né? Não dá para produzir ele com o mesmo custo de produção dos outros, porque é um sistema muito exigente, e aí por isso você tem que vender ele, comercializar ele por um valor mais alto. Então tem que saber se as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso também.